Bom, então começou a gravação. Nessa etapa 1 aqui, tá, pessoal? Nós vamos ter uma introdução aqui a sistemas polifásicos, tá? Isso aí, na verdade, a gente deveria ter visto na aula passada, terminado, né? Só que aí na etapa 1 eu achei interessante lá acompanhar, né, a apresentação lá sobre a história lá da eletricidade, tá? E aí eu vou concluir, e aí depois na sequência nós vamos tirar dúvidas, né, da lista, tá? Das listas 3, 2, daqui vocês quiserem que eu resolva, tá certo? Bom, então vou compartilhar aqui minha tela, e aí a gente interage aí na sequência, tá? Como só tá o Felipe e o Hugo, eu vou preferir dar um início aqui para a gente começar a ver o assunto, né, para não ficar atrasado. Enfim, então, estou compartilhando a tela aqui, tá certo? Esse é o material aí da professora Rejane. E aí, pessoal, se alguém chamar aí, vocês me chamam, tá? Porque o meu WhatsApp aqui, às vezes ele não me avisa direito aqui se tem alguém que está chamando, mas eu acho que não vai ter necessidade, não. Bom, então, pessoal, nós estudamos até o momento, vimos o seguinte, nós vimos, né, que o princípio básico existe lá juntando a lei de Faraday, a lei de Lenz, né, o que essa figura está representando para a gente? Essa figura está representando que tem três elementos, né, que vocês já viram também lá no eletromagnetismo, tá? Que é o seguinte, eu tenho aí nessa barra aqui vermelha, eu tenho aqui o Polo Norte, está representando o Polo Norte, né, um ímã, tá? E essa parte azul aqui está representando o Polo Sul, né, o que seria o Polo Sul do ímã. Aqui não está sendo mostrado as linhas de campo, tá? Mas, quando eu peguei aquele software lá com vocês de simulação, vocês viram que quando você habilita para ele mostrar as linhas de campo, ele mostra, né, as linhas saindo do Polo Norte para o Polo Sul, tá? Então, tem aqui um elemento, né, o campo magnético, existe um campo magnético aqui que não está sendo mostrado na figura, tá? Mas, devido ao fato de ter esse Polo Norte e esse Polo Sul, bom, como é que a gente cria esse campo? Esse campo pode ser criado por ímãs naturais, né, que são ímãs oriundos aí do mineral magnetita, ou você pode também criar esse Polo Norte e esse Polo Sul usando corrente contínua, tá certo? Você pode usar fazer uma alimentação de uma bobina, aí orienta, né, de acordo com o sentido da corrente aqui, e de acordo com o arranjo que você tem dessa bobina, você cria um Polo Norte e cria um Polo Sul no outro extremo, tá certo? Bom, aqui, pessoal, tem uma espira, e essa espira, né, aqui está representando aqui no lugar que você pode pôr a mão, e você pode girar essa espira. Você pode proporcionar aqui um giro, né? Então, esse giro quer dizer que eu estou com essa espira, ela vai estar movimentando dentro desse campo magnético, tá? E existe uma propriedade que diz que esses condutores, cortando linhas de campo em movimento, vão fazer surgir, pessoal, pelo princípio da indução eletromagnética, uma tensão elétrica, tá? E aqui essa tensão elétrica é uma tensão elétrica de corrente alternada, tá certo? Então, esse movimento, bom, aqui eu estou falando que tem uma alavanca aqui, uma manivela, eu posso girar isso aqui com a mão, né? Posso proporcionar essa energia mecânica aqui com a minha mão. Mas eu posso também, né, uma maneira mais prática, se eu tiver, por exemplo, um fluxo de água, por exemplo, esse fluxo de água girar uma turbina, né? E aí ele gera uma turbina, ele gira, né, uma turbina, e aí ele proporciona esse movimento aqui, tá? Ou pode ser que também esse eixo ele pode estar acoplado no sistema eólico, né? As pás, quando o vento bate nessas pás, gira um sistema
e esse sistema faz com que essa energia mecânica chegue num determinado eixo, tá? E aí quer dizer que isso vai proporcionar aí o que eu quero, tá? De modo resumido, bom, então chegou aqui o João Marcos, né, a Renata, então eu acredito que o José Eduardo também, bom dia a todos aí, eu acredito que não está precisando de eu aprovar aqui para vocês entrarem na aula. Então, esse negócio é uma questão muito interessante, né? Esse princípio aí, né? Porque, olha só, se eu tiver a energia mecânica, eu giro esse eixo aqui e tiro a tensão alternada do outro lado. Se eu tiver essa tensão aqui, pessoal, e com esse campo magnético fixo, eu consigo fazer girar esse eixo, tá? Então, esse é o princípio do gerador, né, de corrente alternada ou do motor. Do ponto de vista construtivo, né, do ponto de vista de princípio de funcionamento, a máquina aí vai depender do que você tem e do que você quer tirar da máquina. No caso, quando eu quero tirar a energia elétrica, ela vai atuar como gerador. Quando eu quero tirar a energia mecânica, ela vai atuar como motor, tá? Então, ó, essa figurinha aí está mostrando, né, está representando o seguinte, eu tenho um campo magnético, esse campo essas linhas de campo estão paralelas, né, apontando aqui do norte para o sul, tá certo? Essa espira aqui, ela tem ela está numa determinada posição, e nessa posição, nessa primeira posição, quando ele coloca aqui, de acordo com a posição que ele está mostrando, né, existe uma relação chamada B e L, que é o ângulo que esse condutor faz com o campo magnético, tá certo? Então, ele está te mostrando que em cada posição dessas aqui, quando o ângulo for um ângulo máximo, na verdade, essa figura está mostrando um ângulo de 90 graus, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai conferir, né? O ângulo de quem com quem, tá? Então, ele está mostrando aqui, ó, que nesse ponto, a tensão induzida, existe uma carga, né? Onde ele está escrito aqui carga, é um resistor, por exemplo, acoplado, e aí eu gostaria de saber, se eu estiver girando essa bobina, como que está o comportamento dessa tensão elétrica sobre esse resistor, tá certo? Então, nesse ponto aqui, ele está me dizendo que não existe nenhuma corrente elétrica, a tensão elétrica instantânea é zero. Mas na medida que ele vai girando essa espira, quando ele faz um ângulo aqui de 90 graus, tá? Aí essa tensão está no valor máximo, depois ele passou lá para uma posição de 180, ela voltou para o valor mínimo, depois 270, ela está no valor no pico mais negativo, e depois ela volta para a posição 360, que seria equivalente a 0 graus, tá? Então, esse giro completo dessa bobina faz que eu consiga, né, pegar aí nos terminais aí dessa carga, essa tensão aí, esse sinal aí de tensão do jeito que a gente está vendo aqui, tá? Quando ele sai de 0 e depois ele vem 180 e volta e chega em 360, a gente diz que ele completou um ciclo completo de rotação. Então, o ciclo completo de rotação mecânica corresponde ao ciclo completo, né, da tensão elétrica que eu consegui aí, né, que eu medi aí nesse gerador aí, tá certo? O princípio, então, é esse. Bom, então, existe uma fórmula, né, que governa aí, relaciona esses elementos, tá? O B aqui é o campo magnético, né? Olha lá, é o campo magnético que está representado ali, tá? Nós não vamos fazer conta desse jeito, tá? Na verdade, é para a gente lembrar aí do eletromagnetismo. O L é o comprimento do condutor, o V é a velocidade, é o deslocamento do condutor dentro daquelas linhas de campo, tá? O θ é o ângulo formado entre B e V. Ah, tá, então tá certo. Eu que estava confundindo mesmo. Você tem um sentido do campo magnético e tem um sentido do movimento do condutor, tá? Então, naquele slide anterior, o meu mouse aqui está com um probleminha, pessoal, mas voltando aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, na verdade é 90 graus, é o movimento
Se eu pegar na parte superior aqui dessa espira, né, ela está movimentando para a direita. Então, o movimento, a grosso modo, que a espira na parte superior está fazendo com o campo, o ângulo é zero. Então, nesse ângulo zero, a tensão induzida é zero. Na medida que ela vai movimentando, esse ângulo vai aumentando até um valor máximo, até chegar a esse ponto que o ângulo é 90 graus. Tá? Depois 90, depois passa para 180, 270 e 360 graus. Tá certo? Então, é isso que ele está colocando. Então, a tensão que você a tensão induzida é BLV sendo θ. Tá certo? Então, essa é a relação ali daqueles elementos ali. Bom, isso está associado, né, com o que nós já estudamos aí sobre a lei de Faraday, sobre a força, na verdade, uma máquina dessa, você junta tudo que nós vimos, né, grosso modo, relacionado à lei de Faraday, à lei de Lenz, tá, que hoje nós vamos resolver também alguns exercícios sobre a lei de Lenz. Bom, quando a gente fala em sistema polifásico, pessoal, quando eu uso apenas um enrolamento, lá no rotor da máquina, se eu tenho apenas um enrolamento, o resultado vai ser uma tensão monofásica, tá? Mas eu gostaria de criar um arranjo no rotor da máquina de colocar mais de um enrolamento, de forma que cada giro desse sistema, ele me proporcione mais de uma tensão elétrica, tá? Daí o que a gente chama de um sistema de corrente alternada polifásico. Eu gostaria de pegar várias fases, né? Então, o mais comum é o sistema trifásico, tá? O sistema trifásico é o mais usado para a transmissão de energia elétrica, né? O sistema trifásico, pessoal, eu coloco 3 bobinas, criando, na verdade, são 3 bobinas no rotor da máquina, e nos terminais dessas bobinas, eu vou pegar, na verdade, 3 sinais de tensão, e esses sinais de tensão, eles estão, divide 360 por 3, dá 120. Eles estão defasados entre eles, de 120 graus. Tá certo? Então, eu vou fazer um desenho aqui, né? Para eu ilustrar isso daqui a pouco, que o slide fica meio superficial aí, né? Mas a maneira que a gente está tendo por enquanto. Então, o que acontece é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma ilustração aqui com vocês. Olha só. Imagina, pessoal, que eu tenho um ímã permanente aqui, uma agulha, que não tenho muita dificuldade de eu movimentar essa agulha. Então, aqui tem um polo norte e um polo sul, tá? Se eu crio um polo norte aqui em cima, então, pessoal, se eu crio um polo norte e um polo sul, então esse norte aqui, eles estão, um está atraindo o outro. Então, esse eixo ele vai ficar ligeiramente parado, tá? Como é que eu crio um polo norte aqui? Esse polo norte aqui eu crio através de um eletroímã. Então, eu venho aqui, passo né? À medida que eu aplico uma corrente elétrica aqui, se eu aplicar um positivo e um negativo aqui, por exemplo, se eu colocar uma pilha aqui, ó, aí vai criar esse polo norte e esse polo sul aqui do jeito que eu quiser, tá? Ora para cima, ora para baixo, tá? Mas o que eu quero é que no final aqui, ó, tenha um polo norte aqui embaixo. E aqui embaixo é a mesma coisa. Se eu fizer aqui criar aqui um enrolamento, de acordo com o que eu enrolar aqui nessa parte inferior, ele vai criar um sul e um norte, tá? Então, o que acontece? No motor monofásico, alternado, se eu criar esse negócio aí, né, a gente diz que o motor monofásico, ele não tem partida própria, se ele tiver nesse arranjo aqui. Porque se você mudar aqui para sul, mudar o sentido da corrente aqui, ó, e mudar aqui para norte, como esse camarada aqui está totalmente alinhado aqui, ó, ele não consegue partir. Ele não tem um torque aqui para vencer essa inércia dele estar parado. Tá? Então, o que a gente tem que criar no motor monofásico? Pessoal, ele cria, na verdade, uma falsa fase, que é existem alguns métodos de partida de motor monofásico. E um é o capacitor de partida. Ele carrega um capacitor, tá? Depois a gente vai ver isso aqui. E esse capacitor cria esse falso N e esse falso S aqui. De maneira que esse camarada aqui, ele está com S, aí ele começa a girar aqui atraído por esse N, né? E aí esse sul aqui atraído por esse
ele vai criando uma dinâmica aqui de girar esse eixo. Isso aqui, na verdade, é o eixo de um motor onde você vai colocar uma carga. Tá? Então, o motor monofásico, ele tem esse problema, né? Como está criando essa fase aqui, esse norte aqui, né? Girar esse eixo, tanto para o gerador quanto o motor, né? É um pouco mais complicado. Mas, no sistema trifásico, pessoal, o que eu faço com o sistema trifásico? O sistema trifásico, nós temos 3 bobinas. Coloquei encontro 9, mas se não me engano é encontro 10, tá? Então, o que acontece? Você tem 3 bobinas, um arranjo aqui de bobinas, e essas bobinas têm um espaçamento de 360 graus. Espaçamento não, tem um ângulo entre elas. Então, acho que essa figura não ficou muito boa. O que acontece? Eu vou criar 3 bobinas aqui, tá? Essas bobinas, então, tem um ângulo de 360. Então, se eu fizer um eixo aqui aproximado, eu tenho aqui um eixo para cá, outro para cá e outro para baixo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui uma bobina, outra bobina que está nessa parte aqui para cima, e outra bobina está na parte aqui para baixo. Então, eu vou passar aqui, ó. Espero que a figura não... No livro a figura está melhor, tá, pessoal? Então, o que acontece? Essas 3 bobinas aqui, ó. A minha ideia aqui, pessoal, é de acordo com o sentido que eu aplicar aqui da corrente elétrica, eu crio um vetor. E esse vetor tem um vetor força, que ele está criando um polo norte e o sul. E ele vai numa intensidade máxima, tá? Vai numa intensidade máxima. Então, aqui eu vou criar um sul e um norte. De acordo com o sentido da tensão que eu estou aplicando aqui, ó, ele vai criar esse polo norte e esse polo sul. E aqui do lado é a mesma coisa. Então, se eu colocar um eixo aqui, né? Na verdade, um ímã permanente, se eu colocar aqui no momento aqui que esse ímã permanente está com um polo norte e um polo sul, vamos imaginar o seguinte, se aqui nele for norte e aqui for sul, então esse norte aqui vai empurrar essa ponta norte dele aqui, ao mesmo tempo que esse sul vai atrair, tá? E esse sul aqui vai empurrar esse sul aqui, e esse sul vai ser atraído. Então ele vai criar uma dinâmica de giro. Tá? Eu mostrei aqui só um eixinho pequeno para simplificar, mas esse é um arranjo trifásico também, são 3 bobinas, de modo que eu mantenha isso aqui sempre girando. Tá? O motor trifásico, pessoal, ele tem partida própria, porque se você liga a alimentação aqui num determinado ponto, esse cara está parado, mas ele cria uma dinâmica de criar um polo norte e um polo sul, e ele fazer esse camarada girar. Tá? Então, se eu estiver falando de motor, eu estou aplicando as tensões trifásicas para fazer esse eixo girar. Se eu estiver falando de gerador, eu estou aplicando uma força nesse eixo para pegar essas tensões aqui. Ó. E como essas bobinas estão com uma defasagem entre elas de 120 graus, eu consigo ter a dinâmica, então, de ou tirar a energia elétrica desse rotor, né, dessa parte interna aqui, que é o rotor da máquina, tá? É o rotor da máquina. Então, eu vou aplicar a minha energia mecânica no rotor e pegar a tensão elétrica aqui nessas bobinas da periferia, do estator. Ou o contrário, se for o motor, eu aplico a tensão elétrica, tá? E aí eu vou conseguir tirar a energia mecânica. Então, o importante é que 120 graus aqui de graus mecânicos, tá? Graus mecânicos foi aquele eixo que eu mostrei, eu consigo tirar essas tensões aqui defasadas em 120 graus de graus elétricos, tá? Então, o que ele está me dizendo é isso aqui, ó. Se for usado mais de um rolamento no rotor da máquina, o resultado será um gerador CA polifásico, que gera mais de uma tensão CA para cada volta completa do rotor. O sistema trifásico, então, ele é um sistema, né,
é bastante utilizado. Qual que é a grande característica do sistema trifásico, pessoal? Vou ilustrar uma das vantagens aqui, né? O que acontece? Eu tenho uma quantidade, uma potência a ser transmitida de um ponto a outro. Vamos imaginar que essa potência aqui é de 3.000 watts. Então, ó, 3 quilowatts. Se eu tenho um fio apenas para passar isso aqui de um ponto para outro, pessoal, a gente sabe que potência é I vezes U, né? Então, quer dizer que um fio apenas para transmitir, né, para movimentar essa potência toda, de um ponto A aqui para o ponto B, isso aqui é um cenário. Agora, no sistema trifásico, pessoal, eu uso 3 fios. 3 fios. Na medida que eu uso esses 3 fios aqui, que é a fase A, B e C, essa potência aqui de 3.000 quilowatts, em vez dela ser transmitida por apenas um fio, ela vai ser transmitida aqui de modo que ela vai... Eu posso fazer uma analogia aqui, que ela vai fazer, na verdade, 1 quilowatt para cada fiozinho desse. Na verdade, cada fase vai transportar, cada tensão fio desse vai transportar 1/3 dessa potência. Então, eu vou precisar de condutores mais finos, né, com menos área de seção reta. Então, a mesma potência sendo transmitida aqui vai dividir entre 3 por 3, eu preciso de condutores mais finos, tá? Ainda tem uma vantagem, eu posso elevar essa tensão. Na medida que eu elevo essa tensão, a corrente cai, e aí eu consigo condutores ainda mais finos. Então, olha só que coisa interessante. O condutor, né, que a gente usa aí nas linhas de transmissão, nas linhas de distribuição, é um condutor fino, entre aspas, né, para o nível de tensão que ele está transmitindo. Então, 13,9 kV, né, 139 kV, 139 mil volts. Então, é um condutor aí que seria o equivalente aí a, se você olhar aí para o fio aí da rua que passa na sua casa, é uma bitola aí quase do seu dedo, né? Uma bitola devido a essa característica que eu estou mostrando aqui para vocês, explicando aqui para vocês, tá? Então, no sistema de transmissão, é preferível a gente usar, né, um sistema polifásico. Primeiro, para distribuir essas tensões, né, nesses enrolamentos, e na medida que eu elevo essa tensão, aí eu não preciso usar cobre, por exemplo. A liga de cobre é uma liga cara. O cobre é caro, né? Vocês acompanham aí no noticiário as pessoas muitas vezes furtando cobre do sistema elétrico para vender, porque o cobre ainda tem um mercado ainda no mercado, né? As pessoas vendem, né, no mercado aí para quem está em situação de rua, por exemplo, né? A pessoa vende o cabo e aí isso causa um problema danado, tá? Então, algumas vantagens do sistema trifásico. Condutores de menor diâmetro, né, para transmitir, para transportar uma mesma potência, reduzindo o custo de fabricação e manutenção das linhas. Linhas mais leves, né? Porque imagina, entre 2 postes, pessoal, esse cabo ele dá uma barriga, né, entre aspas. Então você tem que ter uma sustentação mecânica. Se o cabo for muito grosso, você precisa de um poste mais robusto, tá? Então, com linhas mais leves, fica mais fácil de passar esse cabo, tá certo? Fica mais fácil da manutenção, fica mais fácil de trabalhar com isso aí, tá? Equipamentos e motores trifásicos, pessoal, apresentam melhores características de partida e operação que os monofásicos. Eu tenho um vídeo aqui do meu pai, né? Eu tenho um tanquinho aqui que ele estragou. Na verdade, ele estragou o motor de partida. Então, ele liga e ele fica roncando. Ele não parte. Aí, meu pai vai lá com a mão lá e gira ele com a mão para ele iniciar a partida. Aí, ele continua. Porque ele não consegue partir. Mas, a partir do momento que você consegue fazer ele começar a girar, né? Depois eu vou compartilhar com vocês, aí ele chega no momento dele de partida, de funcionamento, tá? A grande maioria dos motores de grande porte ela é trifásica, porque a partida não necessita de um projeto especial ou de circuitos externos adicionais, tá? Tem a questão, então, dos condutores, porque você distribui a potência em 3 fases, né?
e tem a questão da partida. O motor monofásico ele não tem partida própria, tá certo? Bom, então, pessoal, um gerador trifásico, ó, o gerador trifásico ele usa enrolamentos posicionados 120 graus um do outro, né? A grosso modo, os 120 aqui são os graus mecânicos, tá? Eu tenho 3 bobinas. Essa bobina, uma ponta dela aqui é A e a outra ponta é o N, tá? O A e o N, o A e o N, tá? Então, esses 120 aqui, Y aqui, pessoal, são os graus mecânicos dessa bobina, tá? Onde ele está escrito A, B, C e N, é porque são essas pontas que a gente está vendo aqui, ó. Bom, aí tem uma maneira assim, como é que eu vou conectar essas bobinas, né? Aí vai ser a maneira de conexão desses elementos que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas, a rigor, essas letras aqui estão indicando, está identificando essas bobinas, a ponta aí desses enrolamentos, tá certo? Bom, o que acontece, pessoal? Então, o gerador trifásico, se você, então, aplica uma energia mecânica, né? Imagina uma queda de água numa turbina, e ele gira, ele faz girar, faz girar essa turbina, eu vou colher nas pontas externas desse gerador, daquelas 3 pontas, 3 tensões alternadas, tá certo? E a forma de onda, né, pessoal, essas 3 tensões alternadas, a gente, no Brasil, né, a gente identifica pelo sistema brasileiro, sistema elétrico brasileiro, a gente identifica elas de A, B e C, tá? O que ele está mostrando aqui, então, seria a tensão na bobina A. Se eu considerasse apenas uma bobina, sairia apenas uma tensão elétrica dessa aqui, tá? Então, esse EAN seria assim, qual é o valor da tensão instantânea de A para o neutro? Do valor A para o neutro, tá certo? Na medida que eu faço o giro da máquina. Então, ele está mostrando o que seria a tensão elétrica do A para o N, tá? Defasado de 120 graus, ele está mostrando o que seria a tensão elétrica de B para o N, tá? E defasado de 240 graus, ele está mostrando o que seria a tensão elétrica do C para o N, tá? Bom, com relação a A, pessoal, que está em 0, eu posso dizer que a fase B está atrasada de 120 graus, ou a fase B está adiantada, né, de 240 graus. Aliás, ou a fase B está atrasada de 120 graus, ou adiantada de 120, tá certo? Na questão de referência aqui, tá? A fase C, com relação à fase A, está atrasada de 240, ou adiantada com relação de 120 graus com relação à fase A. Deixa eu só corrigir um negócio aqui. Eu estou dizendo o seguinte, a fase A, com relação à fase A, a fase B está atrasada de 120 graus ou adiantada 240, tá? Com relação à fase A, a fase C está atrasada de 240 ou adiantada de 120 graus. Então, as 3 fases aí, a relação entre elas é que elas têm, né, elas estão com uma diferença de 120 graus de graus elétricos, tá certo? Então, isso aí é um negócio muito interessante, tá? Porque quando eu aplico isso aqui no motor elétrico, por exemplo, eu tenho sempre potência. A potência ela tem uma distribuição constante. Se fosse uma máquina de corrente alternada, pessoal, na hora que a corrente elétrica e a tensão elétrica é máxima, a potência é máxima. Quando os dois valores ficam 0, a potência é mínima. Então, fica uma potência pulsante entre 0 e máximo, tá? As motos antigas, né? As motos, elas tinham... ela separava a moto, ela fica balançando, né? Ela ficava balançando por causa dessa característica pulsante, tá? A gente pode fazer uma analogia com um sistema desse aí, um sistema trifásico, ele é, desse ponto de vista de distribuição distribuição da potência, então ele tem essas vantagens.
Então quer dizer, então vamos abandonar o sistema monofásico e usar apenas o trifásico? A resposta, não, né? Tudo vai depender. No sistema residencial, por exemplo, nós não temos necessidade de grandes energias mecânicas, né? Nós temos lâmpadas, nós temos o chuveiro, nós temos, né, o aquecedor, nós temos o micro-ondas, e de motor, pessoal, nós temos a geladeira e o motor, o tanquinho, né, a máquina de lavar. Fora isso, não temos cargas tão pesadas. E o sistema trifásico também é um sistema mais caro, tá? Então, na residência, nós usamos o sistema monofásico, tá certo? Bom, então, o gerador trifásico, então, em qualquer instante de tempo, a soma fasorial das três tensões de fase é nula. O que ele está dizendo é que tem uma fase AN aqui para um lado, né? E o BN e o CN, eles estão defasados de 120 graus entre eles. Bom, a soma fasorial, pessoal, fasorial, vetorial aí, ó, é zero. Se eu considerar um sistema trifásico equilibrado, a soma vetorial é zero, tá? Bom, ele está dizendo o seguinte, as expressões senoidais da tensão, ela é dada pela tensão máxima em m que multiplica o seno de ômega t, tá? Esse ômega aqui é a velocidade angular. Então, esse m aqui, ó, se vocês olharem naquela figura anterior, naquela... Vai ter um ponto aqui, ó, que a tensão nessa senoide aqui, ela é máxima. Então, olha lá, m, tensão máxima, tá? Então, ele está dizendo aqui que a tensão aqui num determinado ponto é máxima, né? Nesse ponto aqui de 0 graus, por exemplo, a tensão CN está nesse ponto aqui, ela não atingiu o pico dela ainda, tá? Mas, e aí esse valor máximo aqui é o que a gente chama de tensão de pico, tá? Então, cada sinal de tensão desses aí vai ter um valor máximo aí para... Então, a tensão AN significa a tensão com relação A para o neutro. Uma ponta da bobina A, a diferença do A para o neutro. Então, vai ser igual ao EM, né, seno de ômega T, de acordo com a frequência lá de giro associada com a tensão A, eu vou ter um valor de tensão instantânea N. N minúsculo aqui é a tensão instantânea. E o AM que é a tensão máxima. Tá? Se eu somar vetorialmente aqui essas tensões, essa soma vetorial aqui dá zero. Bom, a tensão BN, ela está atrasada de 120 graus. Então, o que ele está dizendo, olha lá, a tensão instantânea é BN, é a tensão máxima, né, aplicada em BN, multiplica seno de ômega T menos 120 graus. Menos 120 graus. Por outro lado, pessoal, o CN, ele está atrasado de 240 graus. Então, SN aí vai ser a tensão M, né, vezes seno de ômega T menos 240 graus. Menos 240. O SN, então, o SN vai ser igual a seno de ômega T mais 120 graus. Bom, segura a onda aí nessa figurinha aí, pessoal, um minutinho, só que eu vou pegar um negócio aqui, uma ponta aqui, para ver se eu melhoro esse mouse meu. Só um minutinho.
Então, veja bem. Então, voltando aqui, tá, pessoal? Então, do ponto de vista de aprendizado, né? A partir, assumindo, né, pessoal, que a gente sabe representar um número complexo usando coordenada polar e usando coordenada trigonométrica, os cálculos com o sistema trifásico parece que são mais difíceis, né? Vocês vão ver que ele não é tão complicado, tá? Basta que a gente consiga aí fazer uma divisão do nosso problema por partes, tá? De modo geral, se você falar assim, eu tenho um motor, por exemplo, um sistema, uma carga trifásica de 3.000 watts. 3.000. Você pode dividir por fase, então quer dizer que tem uma potência de 1.000 watts por fase nessa carga. Tá certo? Então a gente vai sempre trabalhar aí com essa premissa básica aí. Bom, então a tensão da fase C, pessoal, ela é uma tensão que pode, tudo depende do referencial, como eu falei. Ou ela está atrasada de 240 ou está adiantada de 120 graus. Tá certo? Bom, esse arranjo aí, pessoal, são os arranjos possíveis de como que a gente vai conectar as bobinas do meu gerador. Tá? Então, tem maneiras que eu posso fazer isso. Essa maneira que nós estamos vendo aí na figura, no slide, é o que a gente chama de uma conexão em Y. Em Y. Na verdade, está mais um Y de cabeça para baixo, né? Mas o que ele está dizendo, eu peguei as três pontas, né, da bobina e liguei, tá certo? E aí, na outra ponta, sai aqui a ponta A ponta B e a ponta C. Lá no padrão da nossa casa, pessoal, se for um sistema trifásico, tem algo parecido com isso, tá? Quando eu pego um fio desse ponto central aqui e trago junto, que seria o neutro, a gente chama que isso aqui é um sistema trifásico a 4 fios, tá? A 4 fios. Então, 3 fios são as fases e um neutro vem junto, tá? Até o ponto que você quer ligar a sua carga. Até o ponto que você quer ligar o motor elétrico, por exemplo. Tem um outro ponto, que seria a proteção elétrica, tá? A proteção elétrica, a gente coloca uma haste lá no padrão, né? Essa haste ela é conectada ao chão e tem um condutor que vem junto, tá? Essa haste a gente não conecta no neutro, tá, pessoal? Esse fio vem isolado do neutro. Aí, lá no motor elétrico, a gente vai fazer a alimentação dele usando a fase A, fase B e fase C. O neutro é a referência, de acordo com o tipo de ligação. E a proteção elétrica a gente vai ligar na carcaça do motor para proteger contra choque elétrico. Tá certo? Bom, se eu não levo o fio neutro, se não tem um fio neutro, a gente chama que é um sistema trifásico a 3 fios. São as 3 fases, mas não tem o neutro, tá? Não, em um sistema equilibrado, não tem a corrente no neutro, tá? Então, não tem, a rigor, na teoria, não haveria necessidade de conectar esse neutro. Mas, o que acontece? Então, é isso que está sendo colocado. O ponto comum aos 3 terminais é o neutro. Quando não existe nenhum condutor conectado ao neutro, o neutro à carga, o sistema é a 3 fios. Tá? O sistema é a 3 fios. Quando existe um fio conectado no neutro à carga, o sistema é a 4 fios. Os 3 condutores usados para conectar os terminais A, B e C à carga são chamados de linhas. Né? Qual que é a tensão na linha? São as tensões dos condutores das fases, tá? Nesse sistema, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Corrente de linha é igual à corrente de fase. A tensão entre uma linha e outra é chamada de tensão de linha, tá? Então, nós vamos ver que, de acordo com a maneira que você faz a ligação dessa carga e a esse gerador, né? Ora, eu vou alterar a tensão, ora, eu vou alterar a corrente, tá? Bom, o que ele está dizendo, pessoal, no gerador conectado em Y, com aquela figurinha que eu falei para vocês, tá? O que ele está dizendo é
A relação, se você pegar duas pontas, 110 no multímetro e 110 no outro multímetro, o que acontece? Se você pegar o 110 e multiplicar por raiz de 3, tá? Então, olha o que eu estou dizendo. Eu fui lá numa bancada, aí a tensão fase neutro está dando 127. Se eu ligar uma ponta com neutro. E fase, quanto que seria esse valor? Se você vai descobrir que a relação entre a tensão fase e fase é raiz de 3. Então, o que ele está mostrando essa relação aqui para vocês, ó, é que a tensão de fase na carga vai ser raiz de 3 vezes tensão de linha. Né? Se lá no gerador o valor da tensão, né, se eu ligo uma ponta ao neutro é 127, quando eu ligo fase, dá raiz de 3 vezes 127. Então, a maneira como eu faço essa ligação, né, o que ele fez para provar isso? O EAN aqui é um vetor, o EBN é outro vetor, o SN é outro vetor, tá? Então, ele fez um paralelograma aqui usando os valores. Eu arrastei esse EBN aqui, tá? E depois eu fiz esse paralelograma. E aí, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu pegar essas 3 pontas aqui, a soma vetorial, esse azul aqui, ó, esse azul ele está me mostrando, né? Essa relação EAB, aqui, ó, eu tenho ENB e EAN. Eu arrastei o EAN aqui para cima, então a tensão de uma ponta B até a ponta A seria esse azul, tá? Seria esse azul. Então, esse azul aqui, né, usando uma notação geométrica aqui tem um X, a metade do segmento tem um X, tá? O ângulo aqui sendo formado entre eles é 90 graus. O valor desse segmento X aqui, ó, eu peguei que esse X menorzinho, né, esse segmento X menor, é o EAN cosseno de 30 graus. Tá? Existe uma notação trigonométrica que a gente vai descobrir que esse ângulo aqui, ó, maior, ele é de 60 graus. O alfa aqui é de 60. Então, quer dizer que a metade do alfa é 30 graus. Esse aqui é um paralelogramo, tá? Esse paralelogramo, o meio aqui está de 90 graus, tá certo? Então, usando, né, essa relação que esse ângulo é de 30 graus, então isso aqui vai ser igual cosseno de 30 aqui, o EAN, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, o EBN, o EAB, esse EAB aqui é 2 vezes esse segmento X. Então, quando eu multiplico 2 vezes o segmento X, dá 2 vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, dá raiz de 3 vezes o EAN, tá? Então, no final das contas, o que a gente quer relacionar, pessoal, é a tensão fase, tá? Lá no gerador, eu tenho o ENB, a tensão fase B para o neutro, a tensão fase A para o neutro. Mas se eu pegar duas pontas das duas fases, o valor vai dar esse segmento azul, tá? Então, lembra que se a tensão fase neutro é 127 volts, se você pegar na sua calculadora e multiplicar 127 vezes raiz de 3, então, ó, 127 vezes raiz de 3 vai dar o famoso 219,97, que é 220. Não confunda o 127 com raiz de 2, porque o 127 vezes raiz de 2 a gente faz para encontrar a tensão máxima de pico do sistema monofásico, que seria 180 graus, 180 volts. Tá? Bom, então vamos seguindo mais um pouco aí. Então, olha lá. Bom, quando a gente conecta lá nas bobinas do gerador, nesse formato aí, pessoal, lembra um delta ou um triângulo, tá vendo? Um delta ou um triângulo. Bom, aí o que acontece, pessoal? A tensão fase A para B, então aqui não tem neutro, ó. A tensão A para B, ou A para C, ou C para B, tá?
as três têm o mesmo valor, né? E se você tiver... E essas tensões é o mesmo valor que seria o EAN, o EBN ou o SN, nesse tipo de configuração, tá certo? Então, o gerador conectado em delta, a gente diz que a gente conectou ele dessa maneira. Aí, lá na carga também, a gente vai poder alternar a maneira de conectar a carga. Porque a carga, pessoal, qual que é a diferença do motor com o gerador? O motor são 3 bobinas também. São 3 bobinas. Aí vai depender como que a gente vai fazer a ligação do motor, tá? E aí, olha lá, se essa tensão fase-fase aqui for 220 volts, 220, aí lá no motor a gente vai ter que olhar e tomar cuidado para ver qual é a tensão que está vindo em cada fio e o tipo de ligação que está no motor, no gerador, tá certo? Bom, no caso dessa ligação em delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase, tá? No entanto, a corrente é que tem uma relação de raiz de 3 com a corrente de fase. A corrente que vai... Essa raiz de 3 aí, ela vai alternar. Ora é a tensão, ora é a corrente. Quando a ligação é delta, a relação aí da corrente é que é a raiz de 3. Quando a ligação é Y, aí a corrente é igual, a corrente de fase é igual à corrente linha, só que a tensão de linha e a tensão de fase, elas têm uma relação de raiz de 3. Tá? Ora vai ser corrente, ora vai ser... Então, quando a gente fala assim, sistemas trifásicos, uma ligação Y-Y, o primeiro Y está se referindo à ligação do gerador, e o segundo está se referindo à ligação do motor. Tá? Então, Y-Y é gerador em Y, carga em Y. Y em delta, gerador em Y, carga em delta. Gerador em delta, sistema 3, gerador em delta, carga em Y. Ou delta e delta. Ou delta e delta aí. Então, lá na lista de vocês, se eu não me engano, na lista 3, tinha lá perguntando algo sobre isso, né? Os tipos de ligações. Bom, achei que tinha alguém me chamando aqui, mas não tem, não. Então, o que ele está dizendo aí, pessoal, os tipos de ligações, né? Na verdade, você tem um gerador, que é o que fornece a energia elétrica, e você tem um motor, que é o que vai utilizar essa energia para funcionar. Os tipos de ligações, então, são esses aí, ó. Quando a gente fala Y, né, uma outra maneira também é falar estrela. Estrela. O Y também pode ser chamado de estrela. Quando a gente fala de delta, observe que esse símbolo delta parece um triângulo, né? O delta, então, pode ser o triângulo. Em partida de motor, a gente fala a partida estrela-triângulo. Mais para frente a gente vai ver isso, né? Então, aí tudo é uma questão de costume. Hoje a gente fala Y ou fala estrela, ou fala delta ou fala triângulo, né? Então, só lembrar disso aí. Então, pessoal, essa figura aí está mostrando o seguinte: é um gerador conectado em Y com uma carga conectada em Y. Bom, nessa figura aqui, pessoal, a tensão de fase no gerador, existe uma tensão de fase. A tensão aqui do ponto A ao neutro é a tensão de fase. Se eu pegar a tensão de A até uma outra ponta de uma bobina, a gente chama que é a tensão de linha. Então, nessa figura, se a tensão de fase for 127 volts, a tensão de linha vai ser 120 dividido por raiz de 3, que vai ser 220. Tá? Então, lá na bancada sua, onde você vai ligar o motor, você não vai ver essa bobina da esquerda, que seria o que está lá dentro do padrão. Tá certo? Mas, na hora de ligar a sua carga, na hora de fazer a ligação aqui da carga, ó, esse Z1, Z2 e Z3 é o motor, né? Então, é importante que você saiba qual que é a tensão nominal do motor, para você saber qual a tensão você pode aplicar nesse motor, tá? Então, dessa maneira que está ligada aí, pessoal, a tensão de fase
do motor é igual à tensão de fase do gerador. Tá vendo? Porque, olha lá, a relação sua lá no gerador é o N, e a outra ponta é o A. Então, lá no motor, o meio vai ser o N minúsculo, e a outra ponta vai ser o A maiúsculo. Então, a tensão de fase aqui no motor é igual à tensão de fase do gerador. Tá certo? Em qualquer uma das fases. Ó. Esse Z1, Z2 e esse Z3, pessoal, são as impedâncias, né, em cada fase. Isso aí pode ser um motor, mas pode ser uma residência, uma casa, com sistema uma empresa com sistema trifásico. O Z1, o Z2 e o Z3 está representando quais são as cargas que estão ligadas em cada fase. Tá? Num sistema bem gerenciado, esses Z1, Z2 e esse Z3 aí vão ser iguais. Tá? Mas, na verdade, pessoal, imagina o seguinte, tem uma rede trifásica, aí a pessoa vai lá e coloca um motor monofásico lá na fase A. Ou então coloca uma bomba monofásica na fase A. Então, a impedância da fase A ela vai ser maior que a impedância das demais fases. Tá? Então, esse Z1 aí vai tender a ser diferente das demais fases. Bom, quando a carga é equilibrada, ele está dizendo que o Z1 é igual ao Z2, que é igual ao Z3. A conexão do neutro pode ser removida sem que o circuito seja afetado. Logo, a corrente de N é nula, porque vetorialmente, lá no meio daquele ponto ali, essa somatória vai ser zero. É meio estranho isso, tá? Mas lembra que é uma soma vetorial. Na prática, pessoal, os circuitos, né, de iluminação e os circuitos que alimentam os equipamentos elétricos de pequeno porte utilizam apenas uma fase, né? E mesmo que essas cargas estejam distribuídas uniformemente, é impossível manter um equilíbrio, já que as lâmpadas dos equipamentos são ligadas e desligadas de maneira independente, tá? Então, o que acontece é que você liga e desliga as cargas, então isso vai causar um desequilíbrio, né, nas cargas, tá? De um sistema aí. Então, eu preciso do fio neutro para transportar essa corrente de neutro, tá? Se você não tem esse fio neutro, essa corrente vai voltar pelo sistema, tá? Na carga, e ele vai aquecer os condutores aí da carga. Tá certo? Bom, então um gerador conectado em Y e uma carga conectada em Y. As correntes de fase e de linha são iguais, tá? As correntes de linha. Como o gerador, né, e a carga têm um neutro comum, a tensão, o V aqui de fase na carga, é igual à tensão de fase no gerador. Tá? Mas a relação com a tensão de linha, né, a tensão de linha aqui, ó, lá na carga, vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase. A tensão de fase, tá? Então, você lembra que se você tiver um ponto A neutro de 127 volts, um ponto de duas... Se você pegar o multímetro e colocar em duas pontas de fase, vai dar raiz de 3 vezes esse 127, tá? Então, é isso aí que ele está colocando. Lá no gerador, o EL aqui é raiz de 3 vezes a tensão de fase no gerador, que também, no motor, vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase no motor. Tá certo? Bom, então aqui ele deu um exemplo, né? Dado o circuito abaixo, determina os ângulos de fase de θ2 e θ3, os módulos das tensões de linha e as correntes de linha. Vou deixar isso aqui para a gente fazer daqui a pouco, tá? Então, a relação aí das fases vai ser igual, né? A defasagem. Se ele falou aqui que na fase é 120, pessoal, ele falou que é 120. Então, se eu pegar de linha aqui de A para B, vai ser 120 vezes raiz de 3. 120 vezes raiz de 3, ó, vai dar 207 volts aproximadamente, 208 volts, né?
No Brasil, quando a gente fala, na verdade, essa tensão aí não é 120, é 127. Então, se você colocar 127 vezes raiz de 3, aí vai dar 220 volts. Vai dar 220, tá? Então, e os ângulos de fase em θ2 e θ3 são as tensões lá na carga. Ele está dizendo que isso aqui é uma carga balanceada. Então, as defasagens vão ser iguais. θ2 menos 120 e θ3 mais 120, tá? A tensão aqui de tensão fase, né? 208. Bom, a corrente, onde ele está mostrando a corrente aqui? Bom, ele não falou o valor da corrente, tá? Mas lá no livro ele fala o valor da corrente. A mesma corrente que sai aqui do gerador em cada circuito desse aqui, ó, vai ser a mesma que vai chegar nas fases, ó. Se eu pegar do ponto N à esquerda aqui a corrente que passa na bobina A, o valor dessa corrente, ela vem e desce pela fase do motor. Então, esse IAN aqui vai ser a mesma. Então, quando a gente fala que a corrente fase é igual à corrente de fase no gerador, é isso, tá? E o somatório vetorial aqui no IN, se essa carga for equilibrada, o IN é zero. Para uma carga equilibrada, se eu perguntar então, ó, carga equilibrada, qual é o valor dessa corrente de neutro? Zero, porque a carga está equilibrada. Boa questão para a prova aí, né? Então, se o sistema está equilibrado, esse IN aqui sempre vai ser zero. Tá certo? Bom, no sistema trifásico, onde a ligação do gerador é Y e a carga é delta, pessoal, seria essa situação aí, ó. Não existe, lá na carga não tem onde você ligar o neutro. Não tem um ponto para ligação do neutro, tá? Então, é essa ligação aqui que ele mostrou aqui, tá? A tensão de linha do gerador, pessoal, se você tem uma tensão na fase lá do gerador de 127, a tensão de linha é 220. Essa tensão de linha está sendo toda aplicada na fase da carga. Observem aqui, ó. Do lado esquerdo no gerador, a tensão fase neutra é 127. O que implica que a tensão fase-fase é 220. Então, lá no motor, na fase do motor, né, em cada fase do motor está sendo aplicado 220 volts. Tá certo? Numa ligação Y-delta. Bom, no sistema, então, trifásico Y-delta, qualquer variação na impedância de uma das fases que desequilibra o sistema faz com que as correntes de linha sejam diferentes. Tá? As tensões de fase de carga são iguais às tensões de linha do gerador, mesmo que a carga não seja equilibrada. Então, a tensão de fase aqui é igual à tensão de linha. E a tensão de linha lá no gerador é raiz de 3 vezes a tensão de fase do gerador. Bom, aí ele deu aqui um exercício, que daqui a pouquinho eu vou dar um tempo aqui para vocês fazerem. Seria um sistema aqui, uma carga, né, um motor. Vou pular isso aí por enquanto, tá? Aqui tem várias maneiras, né, várias maneiras aqui, ó. Eu tenho uma resistência em paralelo com o capacitor, né? Como é que a gente faz esses cálculos aí? Aí tudo vai depender dos exercícios que a gente tem, tá, pessoal? Bom, a potência, né? A potência no sistema Y, pessoal, ele vai ser distribuído em cada uma das fases, tá? A potência média vai ser tensão de fase, vezes a corrente fase, vezes o cosseno da corrente com a tensão. Isso é igual a I ao quadrado vezes a resistência elétrica, vai dar V ao quadrado sobre R. Então, a potência total é 3 vezes a potência de fase. Então, potência total é 3 vezes a potência de fase. Potência total é raiz de 3 vezes o EL, que é a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno θ. Bom, esse cosseno aí está sempre associado ao fator de potência, que é a defasagem que a corrente faz com a tensão elétrica, tá? Isso, então, vai ser igual a 3 vezes I ao quadrado vezes R. A potência reativa muda, em vez do cosseno, muda para seno. Então, vai ser VI
tensão vezes I vezes seno de θ, tá? Esse valor aqui, ó, dá o I ao quadrado vezes reatância capacitiva. Olha, reatância reativo, o X aqui é reativo. Então, é V ao quadrado dividido pelo reativo, tá? Potência reativa. Esse Q total, então, é 3 vezes o Q de cada fase. E a unidade é VAR, tá? O Q total, então, é raiz de 3 vezes a tensão vezes a corrente. Esse seno aqui é a relação, né, θ entre a tensão e a corrente. Bom, potência aparente é o S. A potência aparente, então, a relação é V vezes o I, volt-ampere. Então, também é 3 vezes o S de cada fase, o S total. O S em cada fase é a tensão de cada fase vezes o I de cada fase, tá? Tensão instantânea. Então, o S total é 3 vezes a tensão instantânea de cada fase. O S total é raiz de 3 vezes o EL vezes o L, tá? O fator de potência, pessoal, é a potência total dividido pelo S total, né? Nós já trabalhamos um pouco aí com o triângulo das potências. O fator de potência é o cosseno do ângulo que a corrente faz com a tensão. Bom, então tem essa figura aí, ó. Eu quero, dado tensão e dado corrente, eu quero calcular aí as potências, né? Só que eu vou pular isso aí por enquanto, para a gente já partir logo para a nossa lista de exercícios, tá? Então, quando um sistema é equilibrado, pessoal, delta, as fórmulas da potência são essas, tá? Que eu acabei, em resumo, são essas, tá? Em resumo, são essas. A gente coloca no formulário, né? Lembrando que a potência total vai ser distribuída, vai ser igual a 3 vezes o valor de cada fase, né? Seria a potência em cada fase é a potência total dividido por 3. E aí as relações do potência reativa, aparente, o fator de potência, em resumo, é o que está sendo colocado nessa tabela aí, tá? Bom, aí tem um outro sistema mais elaborado, tá? Não sei se a gente vai chegar a rigor. O motor ele tem bobina, ele tem resistência e ele tem capacitância, tá? Isso aqui seria um exercício, assim, bem completo sobre a representação de um motor, tá? Mas vamos trabalhar com a lista 3 aí por enquanto, para depois a gente voltar aí essa figura aí, tá? Então, esse assunto aí, pessoal, está sendo abordado no capítulo 23 do Boyle-Stap, tá certo? Capítulo 23. E aí, lá no capítulo 23, né, vocês podem dar uma estudada, uma aprofundada na teoria. Podem dar uma aprofundada na teoria. E aí, agora, pessoal, na etapa 2 da aula, nós vamos, da lista, né, tirar dúvidas. Eu vou fazer alguns exercícios aqui com vocês, tá? É 9h13 agora. 9h13. Então, eu vou pegar aqui a lista. Vamos dar uma olhada aí. Então, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Então, vamos dar uma olhada aqui na lista. A lista 3, tá? Vamos na lista 3, depois a gente volta na lista 2. Bom, o que acontece, pessoal? Então, eu queria, no exercício 1, da lista 3, ó. Então, exercício 1, depois a gente vai fazer um exercício desse da etapa 1 aqui, tá?
esse circuito CA. Eu vou fazer alguns desses com vocês, mas por enquanto, eu queria pegar esse exercício da parte 4, esse primeiro aqui, ó. Um alternador trifásico alimenta uma rede com tensão de fase de 127 volts, tá? E frequência de 60 Hz, três resistências idênticas. Mostrar as ligações possíveis, variando o tipo de ligação estrela ou triângulo. No alternador e na carga, de modo que o sistema fique balanceado. Então, foi isso que eu acabei de mostrar, tá, pessoal? Tá certo? Então, vocês vão pegar os slides aí, né? E colocar. São 4 ligações possíveis, né? 4 ligações possíveis. Então, vou compartilhar aqui o slide com vocês. Sistema trifásico, aula 11. Deixa eu compartilhar aqui, só um minuto. Bom, eu vou jogar aí no. Bom, então eu compartilhei o slide aí, tá, pessoal? Disso que a gente acabou de ver. E aí vamos fazer, então. Vocês acham que tem necessidade de eu fazer a letra A aqui, pessoal? Acho que seria bom, professor. Letra A, então? Então tá. A letra A, o que ele está pedindo para vocês aí é apenas o esquema, né? Esquema de ligação. Então, ele está dizendo o seguinte: um alternador trifásico alimenta uma rede com uma tensão de fase de 127 volts e frequência de 60. E são 3 resistências idênticas, tá? Então, eu vou compartilhar aqui meu quadro digital. Então, ele está perguntando como que você vai fazer essa ligação aí. Então, parte 4, exercício 1, parte 4. Bom, aí você tem que identificar aqui, ó, no gerador. Carga. Carga. A primeira maneira seria o Y. Então, o gerador aqui é Y. Tá certo? Aí essas três pontas aqui, ó, que ele está dizendo é o seguinte: quais são as possíveis maneiras de fazer essa ligação? Olha lá. Mostrar as possíveis de ligação do tipo estrela triângulo. Tá? Então, primeiro é Y. Primeira maneira aqui, Y. E a carga em Y. A carga é o motor. Y. Então, esse fio aqui, ó, o neutro, né? O neutro aqui, Professor, sim. não está compartilhando a tela, não. Desculpa. Então, tá aí o Y, tá? Você vem aqui, então eu vou pegar esse Y aqui
e eu liguei aqui esse Y aqui, tá? N com N. E cada ponta dessas aqui, eu vou ligar em cada ponta dessa que é a ligação. Essa é a ligação Y-Y. Y-Y é essa aqui, tá certo? Y delta. Gerador Y, carga em delta. Segundo, Y delta. Então, a gente vai colocar aqui, ó, Y delta. Aí a carga em delta, como é que você vai colocar? Motor em delta. Uma ponta vem aqui, outra ponta vem aqui, fiz uma outra ponta vem aqui. Não tem lugar para você ligar o neutro aqui, ó. Então não tem, mesmo você vindo com esse fio aqui, ele fica parado lá na bancada, você não liga ele. Então essa ligação primeira aqui é YY, essa segunda aqui, ó, YY, essa aqui é Y delta, então aqui é delta. Tá? Bom, ele está falando que a carga é uma resistência, né? São 3 resistências. Então, essa bobina aqui, na verdade, é uma resistência. É um R. São 3 resistências aqui. Então, aqui é R, R e R. Aqui é R, R e R. Imagina que fosse um aquecedor, onde tem só resistência elétrica. Bom, agora, a terceira e a quarta maneira é você variar agora você vai variar agora no Y, né? Agora eu vou colocar a terceira maneira, seria no gerador. Delta. Delta, tá? Então, lá no gerador, ele aparece assim, ó. E aí, o que que acontece? E aqui na carga, você vai colocar... Se ele está querendo a resistência, pessoal... Então, ó. Então, aqui, ó. Então, ele vai fazer essa ligação aqui, ó. Aí é delta. Então, ele vai ligar a carga, uma carga aqui, uma ponta aqui, outra ponta aqui, e essa outra ponta vai ser ligada aqui. Tá certo? Então, ele não tem um neutro aqui para ligar aqui, ó. Então, esse neutro aqui vai ficar parado aqui também, tá? E por último, então, essa aqui ligação é delta Y. E por último, seria delta delta. Delta delta. Então, quando ele está dizendo a maneira como o seu gerador está ligado, mas veja bem, você não pode ficar mexendo lá no padrão da CEMIG. A CEMIG vai vir fazer uma ligação para você. Então, a última aqui seria delta delta. Delta delta. Delta delta. E a carga sua lá, e essa carga aqui, veja bem, vai vir aqui, ó. Então, essa ligação aqui é delta delta, ou triângulo triângulo.
delta, delta, tá? Então, aqui está R, R. Aí, mas aí vem a seguinte pergunta, pessoal. Como é que eu vou ficar mudando essas ligações aí? Bom, você, enquanto cliente, você muda a ligação do motor. Você não vai chegar lá no padrão, né? Quando a CEMIG vai na sua casa, ela instala um padrão, ela coloca um lacre lá dentro. Você não fica abrindo o padrão. O padrão monofásico não tem como você ficar fazendo isso aí, não. O padrão monofásico lá, tá certo? Vai vir um fio que é o neutro, que é a fase, o outro que é o neutro, e a CEMIG te entrega 2 fios, tá? Aí você vai puxar lá para dentro da sua casa, aí lá no poste, esse fio ele baixa lá no poste, vem aqui no medidor, um reloginho aqui para medir quanto que você consome, passa dentro desse medidor, depois ele volta e ele vai lá para dentro da sua casa, tá? Aí sua casa está aqui, aí ele veio aqui para dentro, tá? Aí você vem aqui, põe uma haste aqui dentro, ó, e aí você liga aqui, ó. Tá certo? Então, esses 3 fios, na verdade, aqui é uma fase, o neutro e a proteção elétrica, tá? Mas, na indústria, pessoal, como é esquisito esse negócio aqui. Isso aqui é uma haste, tá? Isso aqui é uma haste aqui. É a haste de aterramento. Então, isso aqui normalmente é o eletricista que vai colocar na sua casa. A CEMIG não faz isso para você, não. Antigamente tinha ela fincava um negócio lá próximo dos padrões, mas hoje em dia não faz isso mais não, tá? Então, por que você não vai ligar esse fio neutro aqui, pessoal? Tem gente que pega essa proteção elétrica aqui e liga isso aqui no neutro. Você não vai fazer isso, porque senão dá um negócio que é um loop. Dá um curto-circuito ali, a corrente vem nesse ponto aqui, ela volta no circuito e dá um loop, tá? O objetivo não é esse, não é dar esse loop. É você não ter essa ligação, porque se vier uma corrente elétrica aqui, ela vai descer para a terra. Ela vai descer, o caminho dela é para a terra e não voltar para dentro da sua casa. Tá certo? Não voltar. Bom, mas para a gente fechar esse ponto que a gente está aqui agora, então, lá no padrão, chega um padrão lá na sua casa, padrão trifásico. Na verdade, não é um padrão, é um transformador. Um transformador. Então, a empresa, ela contrata um transformador, tá? Um transformador trifásico. Aí, nesse transformador, lá, a amarração que já está lá no transformador é um Y com o miolo dele, com o meio dele aterrado. O neutro dele lá já está aterrado. Estrela aterrado. Então, a ligação típica aí, ó, é uma ligação trifásica a 4 fios. Tipicamente, tá? Trifásico a 4 fios. Você vai dizer para ele o que você quer. A 4 fios. Então, se ele tem fase A, B, C e neutro, né? Então, quer dizer que nós vamos, aqui no exercício na letra B, nós vamos considerar que lá no alternador a ligação é Y. E aí nós vamos mostrar como que a gente pode ligar essa carga. Ora, a gente pode ligar em delta, ora a gente pode ligar em Y, tá? Embora a gente possa mudar a ligação aqui do transformador para triângulo ou delta, nós não vamos fazer isso aqui, porque senão a gente vai gastar tempo à toa, tá? Quem tiver curiosidade pode pegar o livro e lá tem vários exercícios para cada tipo de ligação, tá certo? Então, pessoal, eu fiz aqui com vocês agora a letra A, tá certo? Então, é 9,5 agora. 9,5. Então, a letra B, eu vou fazer um intervalo, porque eu preciso checar um negócio aqui na minha casa, e 10 horas nós vamos retornar, tá? 10 horas nós vamos retornar. E vocês, né, já têm condições de fazer o exercício 2, que é a distribuição dessas cargas. Então, hoje a gente vai fazer o 1 e o 2, tá?
é bem capaz de a gente dar conta de fazer 1 e o 2, 1 e o 2, tá? Essa parte 4 aqui da lista é a mais pesada. Então, a gente vai fazer 1 e o 2, a gente vai conseguir fazer praticamente toda a etapa aqui dessa etapa 2 aqui da lista, tá? Só que é o seguinte, minha mãe teve um probleminha aqui ontem, felizmente ela foi picada por escorpião e ela foi lá tomar o soro lá no hospital, aquela coisa toda, mas ela voltou, tem que dar uma olhada como é que ela tá. Então, 9h30 agora, se vocês quiserem continuar aí trabalhando nesses exercícios, às 10 horas eu vou retornar, tá? E aí, 10 horas eu vou fazer a letra B do exercício 1, tá? E aí eu vou retomar aí, nós vamos fazer os demais exercícios. Hoje vai dar tempo de fazer a parte 4, tá certo? E aí tirar dúvida aí em outros aí que vocês tiverem aí. Bom, então eu vou dar uma parada aqui, pessoal. 9h30, às 10 horas eu retorno com vocês e vou encerrar, né, parar a gravação nesse ponto. E uma coisa que eu queria sugerir com vocês também é o seguinte, talvez na etapa 2, a gente conversar com todo mundo, eu queria na próxima aula, de repente, como agora que vocês vão estar nessa reta final aí, separar uma hora da semana. Na semana que vem, começar a matéria da etapa 2, que é motor de corrente contínua e corrente alternada, separar uma hora para tirar dúvida, mas em vez de fazer a prova na semana que vem, fazer na semana seguinte. Eu acho uma boa. Tranquilo, professor. Pode ser. Tá? Porque assim, aí não atrapalha o meu andamento, que é continuar a matéria, porque como teve uma semana para trás aí, no início do semestre, que a gente teve o semestre não andou do jeito que eu estava imaginando. E aí, hoje a gente termina a lista, né? Tipo assim, na parte mais pesada. Vai faltar um exercício ou outro aí, aquela parte de Faraday lá, daquelas bobinas lá, que lá parece que tem que tirar dúvida naquilo ali, e outro exercício que vocês quiserem, tá? Aí eu separo a aula que vem. No início da aula eu já começo a parte de motor de corrente alternada, motor de corrente contínua e tal, para terminar a matéria, né? Para não comprometer a etapa 2. Separo 1h30, 2 aulas lá para tirar dúvida, né? Uma aula para tirar dúvida. E aí na semana seguinte a gente continua a matéria e eu separo 2 horários lá para liberar a avaliação para vocês. Normalmente, tá, pessoal? Eu libero a avaliação e dou lá umas 2, 3 horas. Aí vocês fazem e entregam no Moodle. O que dá problema é não fazer a lista, tá certo? Se não fizer a lista, chega na hora, por mais que a pessoa esteja entendendo esses assuntos aqui, a pessoa não entende isso do dia para o outro, não, tá? Porque na hora de fazer, como é que é número complexo? Aí você pergunta, igual vocês aí, está querendo dar uma ajuda para um colega aí que está há muito tempo sem aula. Você fala para ele, faz a coordenada polar. Aí você fala assim, o que é coordenada polar? Aí você já olha e já fala, vou perder meu tempo, porque ele vai precisar pegar isso lá e dar uma estudada. E você não vai conseguir ali em meia hora ali explicando, ou então, a não ser que você fique o dia inteiro com a pessoa lá. Né? Mas como você não tem o dia todo disponível, você vai dizer para ele, vai lá e estuda isso lá, cara. Então, porque senão você não vai dar conta. Então, a analogia é a mesma. Tá? Então, tem que pegar a lista, tem que fazer a lista, porque senão a pessoa vai embolar esse meio de campo todo aí. Tá? Mas, enfim, pessoal, vou parar aqui a apresentação e vou fazer a pausa, né? 9h34 agora, às 10 horas a gente retoma, beleza? Beleza. Então tá bom. Até daqui a pouco, então. Até.